O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e não há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valei mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que estás no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amados irmãos e irmãs, estamos no 12º domingo do tempo comum. A liturgia de hoje nos levou a ler um trecho do Evangelho de São Mateus, que nos faz recordar o Evangelho da semana passada, na qual Jesus envia seus apóstolos em missão, conferindo-lhes o poder de expulsar os demônios e de curar os doentes, e os alerta que estariam como ovelhas em meio de lobos. Assim eles devem perseverar conscientes da exigência da missão apostólica. No Evangelho de hoje, Jesus, por 3 vezes, fala aos apóstolos para não terem medo. Não temais, não tenhais medo de Jesus. O medo é uma contraposição da coragem, e isso não é uma característica de um cristão. Deve-se ter coragem diante das dificuldades e frustrações, e não desanimar. O verbo temer na Sagrada Escritura pode significar tanto ter medo, que pode levar então a um pavor e a fuga, ou pode significar um reverenciar, a um temor religioso que leva à comunhão com Deus. Jesus quer mostrar aos apóstolos que no seguimento de Cristo é necessário resistir ao medo da perseguição e da morte e seguir em frente na confiança em Deus. No Antigo Testamento, o convite a não ter medo aparece diversas vezes. Por exemplo, para Abraão, Deus diz para não ter medo quando o chama para sair de sua terra e dirigir-se a um país desconhecido. Continuou a dizer aos profetas, como a Isaías: Não temas, eu estou contigo, disse Deus a Isaías. E também no Novo Testamento, no momento da anunciação, diz o arcanjo Gabriel à Virgem Maria: Não tenhais medo, Maria. Diz também ao profeta Zacarias, ao anunciar o nascimento de João Batista: Não temas. O mesmo também foi dito a José: Não temas. Cristo falava assim aos apóstolos em várias circunstâncias, e especialmente depois da sua ressurreição. E insistia: Não tenham medo. Assim fez ao apóstolo Pedro, depois dele ter confessado suas fraquezas, o Senhor o disse: Não tenhas medo. É uma exortação do próprio Cristo.
Nós não precisamos ter medo, porque Ele mesmo diz, apesar das nossas fraquezas, eu estarei convosco todos os dias. Na verdade, meus amados irmãos e irmãs, nós vivemos inúmeros temores. Temos medo da miséria e da pobreza, medo das enfermidades, dos sofrimentos, medo da solidão e medo da morte. Na sociedade em que vivemos, temos um sistema de certezas bem desenvolvido. Mas sabemos que no momento do sofrimento profundo, na hora da última solidão da morte, nenhuma certeza poderá proteger-nos. A única certeza válida em tais momentos é aquela que nos provém do Senhor, que nos diz também a nós: não tenhas medo, eu estou sempre contigo. Nós podemos vacilar, mas no final caímos sempre nas mãos de Deus. É precisamente neste contexto que o Evangelho deste domingo nos situa. Ao enviar os apóstolos em missão, Jesus lhe assegura a sua presença, a sua ajuda, a sua proteção, a fim de que eles possam superar o medo e a angústia que resultam da perseguição. As palavras de Jesus correspondem à última bem-aventurança. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. No Evangelho, Jesus nos fala que se Deus cuida até dos pássaros, cuidará mais ainda dos apóstolos e de cada um de nós que somos seus filhos. Por isso, Jesus conclui afirmando: quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valei mais do que muitos pardais. Se Deus cuida mais dos insignificantes seres da sua criação, como é o caso de um humilde pardal, quanto mais se preocupará conosco, seus filhos. Aqui para nós fica claro que Ele nos previne sobre as dificuldades e perseguições. Vivemos em tempos de perseguições. Há claramente censuras à igreja por suas posições em relação à moral sexual e da bioética. Estamos em um mundo que não aceita mais a Deus e a religião. Querem nos reduzir ao âmbito de uma vida privada, sem nenhuma importância para a sociedade. Anunciar o Cristo e suas verdades é um crime insuportável para a sociedade neopagã em que vivemos. No entanto, o Senhor dá uma ordem clara: o que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. A igreja e cada cristão não pode se calar. Não podemos passar por alto as exigências do amor ao Senhor. Mas podemos nos perguntar: e o sofrimento? E as incompreensões? Isso, por mais duro que pareça, faz parte do anúncio do Evangelho. São Paulo claramente afirmava aos Gálatas: se eu quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Não anunciar a verdade seria trair a nosso Senhor, seria esconder ou mascarar as exigências do Evangelho em nome de um falso diálogo com o mundo, de uma falsa misericórdia, de uma falsa compreensão do homem de hoje. É preciso dizer que somente Cristo liberta de verdade o ser humano, o Cristo inteiro, pregado integralmente com todas as consequências do Evangelho. Se quisermos ser fiéis a Deus, experimentaremos a incompreensão e a solidão. Recordemos, na primeira leitura, a queixa do profeta Jeremias, as calúnias por ele sofridas. Ora, a igreja e seus membros não podem fugir desse destino. Podemos dizer que no século XX aconteceu o maior extermínio de cristãos. Só que os meios de comunicação e os governos politicamente corretos mudam e disfarçam a expressão perseguição religiosa. Também nós estejamos prontos e nos acostumemos aos ataques contra a igreja, que visam desmoralizar o cristianismo, na imprensa, muitas vezes nas universidades, na opinião pública em geral. Em nosso tempo, é necessário proclamar a verdade sem ambiguidades, porque a mentira, a confusão
imperam por toda parte. É preciso ensinar a doutrina reta, as normas morais, a retidão de consciência, como, por exemplo, viver as exigências do matrimônio. Não tenhamos medo de perder o prestígio, ou de sofrer e de até ser caluniado, por não irmos contra as ideias do mundo. Pois todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus, diz-nos o Senhor. Esta promessa divina compensa de longe as incompreensões que possamos sofrer, por vivermos a nossa fé com valentia e audácia. Pois, como disse São Cipriano, quem não se há de esforçar por alcançar glória tão grande, por fazer-se amigo de Deus, por alegrar-se em breve com Cristo, pode receber prêmios divinos após os tormentos e suplícios desta terra? Se para os soldados deste mundo é uma glória voltarem triunfantes à sua pátria, depois de abaterem o inimigo, quanto maior glória e mais plausível não será, uma vez vencido o diabo, voltarmos triunfantes para o céu, levarmos para lá os troféus vitoriosos, sentaremos ao lado de Deus, quando vier julgar o mundo, sermos co-herdeiros com Cristo, equiparemo-nos aos anjos e desfrutaremos com os patriarcas, com os apóstolos e com os profetas da posse do reino dos céus. Meus amados irmãos e irmãs, a nossa recompensa será no céu e não nesta terra. Como então podemos responder a essa dolorosa realidade? Certamente com uma atitude de fé, nos abandonando completamente nas mãos do Senhor, como Jesus colocou-se nas mãos do Pai. Pois aquele que não fixar o olhar em Cristo não irá sustentar a sua fé. Aquele que não cravar o coração no Senhor crucificado, ou que não estiver disposto a participar do mistério de sua cruz, não sobreviverá na fé. Não podemos nos acovardar, negociar com o mundo, como também não podemos pagar o mal com o mal, violência com violência, calúnia com calúnia, mentira com mentira. Não devemos nunca nos deixar vencer pelo mal. Devemos agir com paciência, firmeza, coragem e amor à verdade. Fazer ouvir a sua voz, quer agrade, quer desagrade, quer aceitem, quer não. Sem temer a vida e a morte, sigamos alegres em meio às dificuldades, às doenças. Sejamos serenos perante um futuro incerto. Sigamos confiantes, pois somos filhos amados, e como filhos, sigamos confiantes em Deus. O Senhor caminha conosco, o grito de esperança do profeta que se encontra só diante de seus inimigos. O Senhor é minha luz e salvação, quem eu temerei? Sejamos fortes e valorosos diante das dificuldades, pois não devemos temer quem pode matar o corpo, mas aquele que pode nos fazer perder a nossa alma. Por fim, lembremos, na hora do desprezo da cruz, como disse São José Maria, Nossa Senhora está lá, perto do seu Filho, decidida a correr a mesma sorte. Percamos o medo de nos comportarmos como os cristãos responsáveis. Quando isso não é cômodo no ambiente em que nos desenvolvemos, ela nos ajudará. Assim, amados irmãos e irmãs, peçamos a ela, a Virgem Maria, a mesma perseverança de seguirmos anunciando Cristo até o fim, com coragem, demonstrando para a sociedade a nossa fé até o fim, como Maria aos pés da cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima.